grade curricular, né? História da Matemática, juntamente com o professor Dr. Alexandre Lobo, e os discentes, né? Os alunos Glauco Oliveira e Washington Castro. A gente vai apresentar o período da Grécia, né? Compreendido como período helênico. A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Essa imagem, né, ela representa, ela tem um simbolismo para a época. Né? É o tempo de Partenon, é um tempo dedicado à deusa Atena, né, localizado na Acrópole de Atenas. É um dos símbolos mais representativos da cultura grega, né? do grego antigo. O apogeu dessa civilização ocorreu nos séculos 5 a 4 a.C. Nessa imagem aí a gente tenta fazer uma imersão, né? Nosso objetivo, né, nessa apresentação é a gente passear um pouquinho sobre um contexto histórico cultural da época, né? Marcar um pouco as escolas mais importantes que apareceram nesse período, né? Apresentar umas pequenas contribuições matemáticas da época e um legado de influência. Bom, muito se sabe sobre a volumosa herança matemática deixada pela civilização grega. Né? Ainda assim, é uma compreensão mais acurada da dimensão dessas heranças e é limitada pelas fontes disponíveis. Né? Naquela época, era muito comum a passagem de conhecimento ser oral, certo? Então, ao contrário dos árabes, não se tinha essa documentação. E tudo que a gente sabe dessa época via alguém falava sobre e alguém escrevia logo que um professor falou. Então, não se tinha essa formalização, né, da matemática. Era um conhecimento passado de escola a escola, de forma mais oral, certo? Na linha do tempo, esse período helênico que a gente vai estudar, ele inicia-se ali a 800 a.C., né? Século 8, mas na cidade de Mileto, né? Fica ali hoje, localizada na Turquia. Era no sudoeste da Ásia e era uma transição do período mesopotâmico, né? Ali do Egito, do Antigo Egito, e esse que antes era o centro do mundo, mas se caminhava para o Mediterrâneo, né? Para o desenvolvimento da Grécia e do seu império, né? Grego. E posterior, no seu apogeu, de 5 a 4, na cidade, a gente vai estudar com foco nesse período. Por favor. Pessoal, a gente tem um mapinha, tá? Só para ajudar na visualização, tá? Aqui, ó, a matemática, aí tem aqui, ó, a Mesopotâmia no Egito é uma matemática mais prática, né? Mais concreta. Quando a gente vai para a Grécia, já é uma matemática mais abstrata. Aí tem a cidade de Mileto, que era a principal cidade, era a cidade comercial e tal. Depois tem a cidade de Atenas, que tem aí Tales de Mileto, Tales, ele era comerciante, tá? E devido ao seu ofício, né, ele viajava muito, Egito, Mesopotâmia, e assim provavelmente ele teve contato com essa matemática, tá? E desenvolveu. Só que Tales assim, não fazia a matemática na prática, ele tentava mais trabalhar com a parte abstrata dela, como a gente vai ver aí ao longo da apresentação, né? Também tem Pitágoras, que foi aluno de Tales, né? Professor de Platão, que foi professor de Eudoxo e de Aristóteles. E, assim, na ideia da corrente de Pitágoras, né, o pitagorismo, tem os helenitas, né? Eles, assim, os pitagóricos, eles acreditavam que os números inteiros poderiam representar tudo. Só que se a gente tem um grupo que pensa de uma forma, geralmente tem um grupo que pensa de outra forma, são os helenitas. Né? E a gente vai ver também no decorrer da nossa apresentação. Quer falar alguma coisa?
É interessante a gente observar que sempre a gente observa que um foi o aluno do outro, né? E isso foi criando escolas aí ao longo do caminho quando se destacava uma contradição e um criava uma corrente de pensamento. Então, Mileto, ele tinha uma escola importante que era de Iônia, e Pitágoras já criou outra escola, né? Ele foi o sucessor e criou a escola Pitágoras, que tinha também um caráter de seita. Mas a gente vai ver mais à frente. Falou. Tales de Mileto, né? Nascido de Mileto, porque ele era nascido na cidade de Mileto, na Iônia, costa ocidental da Ásia Menor. Tales uniu-se o estudo de astronomia ao da geometria e da teoria dos números, né? Fundando o chamado Escola Iônica, também conhecida como Escola Jônica, né? Foi uma escola filosófica grega. Pelos seus sucessores, ele foi tido como o primeiro filósofo, né, da Grécia Antiga. Aristóteles, que foi um seguidor de Tales, ele declara isso, né? Tales foi um filósofo. A escola ioniana, né, se caracterizou pelo seu interesse em compreender a natureza, o mundo universo, né, através da razão e da observação. Isso começa a ter um avanço dali do período dos primórdios, né? Onde era a necessidade de terra, de compreender, às vezes, algumas pequenas divisões. E isso aqui começa o início de uma abstração. Entre os legados estudados, né, está dizendo que a gente não deixou todo o ciclo dividido em duas partes, né? Iguais pelo professor de ano. Então, já se observava, mas ele foi o primeiro a pensar e definir aquilo. Né? Tornar mais pode se dizer assim, uma organização de triângulos isósceles são iguais, os ângulos escritos no semicírculo é reto. Quando duas retas interceptam, os ângulos opostos dos vértices são iguais. O lado do triângulo semelhantes são proporcionais, e dois triângulos são congruentes se possuírem dois ângulos e um lado igual. A gente pode imaginar que isso é óbvio para a gente, né? Mas naquela época, século XVI, ele descobriu que a gente ia ter um triângulo retângulo, que o ângulo oposto ia ser sempre reto. Então isso era revolucionário, cara. Para a gente parece óbvio, mas... Por favor. Pitágoras, né? Nascido na ilha de Salmos, também em Iônia, e próximo a Mileto, Pitágoras, que teria sido aluno de Tales, deu origem à escola pitagórica, né? Essa escola aqui era uma irmandade religiosa. Ela era muito importante porque ela mudava um pouco a relação do conhecimento da época, e essa escola, ela criava, ela se envolvia com política, conseguia transcender a parte de educação e começava a se envolver com política e religião. No final, começou a incomodar, né? E a população, porque Pitágoras, ele tomava os números como divinos, né? E isso dava até um início para o estudo de numerologia, prever o futuro. Então ficou uma escola marcada com o miticismo, né? Essa coisa meio secreta. Mas teve um pontapé inicial, porque ele também iniciou as mulheres na escola, né? O estudo com mulheres, porque o conhecimento era restrito aos homens. E a gente tem relatos que na escola de Pitágoras se tinha mulheres estudando. Isso foi importante.
Um pouquinho do legado de Pitágoras, né? A descoberta de grandeza. Aqui deu início também a começar a descobrir se tinha um indício, mas não se sabia como, né? Mas antes do mundo era tratado com números inteiros. E baseado em alguns problemas, começou a se desconfiar que a diagonal de um quadrado formava um número que era difícil de construir ele, porque o método usado era com régua e compasso. E essa régua e compasso a gente conseguia construir, eles diziam números mensuráveis. Começava a contrapor isso. A gente não conseguia medir uma raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado era um problema. E ele propôs também o teorema de Pitágoras. Esse pentagrama, né, ele foi o símbolo da escola de Pitágoras. Ele formou esse símbolo a partir das diagonais de um pentágono. E aí ele observou que formava um outro pentágono menor, proporcional ao primeiro, e tinha um misticismo aí por detrás desse pentagrama. Platão, né, quando era Atenas, uma escola e academia, durante o século, dominaria a vida filosófica da cidade. A academia era espaço destinado ao estudo, pesquisa e ensino da filosofia e da ciência. E talvez tenha sido o primeiro exemplo de instituição, né, de ensino e pesquisa de alto nível. Então, a escola de Platão já é diferente da escola de Pitágoras, que tem aquele misticismo, essas coisas. Ela nada, já é para o estudo mesmo. Tá? Traz a primeira ideia então, de ensino e pesquisa de alto nível. Platão é de Pitágoras, a ideia é que a matemática estrutural do universo. Aquela mesma ideia que os números inteiros, tudo poderia ser medido através dos números inteiros. Pode passar. Bom, teve alguns problemas propostos para o Platão, né? Até então, na época, não se tinha solução exata, se dava uma aproximação. Mas esses 3 grandes problemas era a duplicação do cubo, né? A gente conseguir dobrar o volume de um cubo. A álgebra era limitada, então tudo se tentava fazer com régua e compasso. Mas eles conseguiram chegar a uma aproximação disso, mas não, isso só foi se desenvolver com exatidão no século XIX. Certo? A trissecção do ângulo é interessante, a gente poder dividir um ângulo em 3 partes iguais, né? E apenas com régua e compasso, às vezes até uma régua não graduada, mas isso foi possível fazer. A quadratura do círculo, né, é encontrar a lado de x de um quadrado que tem a mesma área de um círculo de raio R. A gente poder, a partir de uma circunferência, poder encontrar um quadrado com a mesma área. Isso também foi proposto na época e se chegou a um valor aproximado. Aqui fala sobre os helenitas, né, que é aquele grupo que tinha um pensamento diferente dos pitagóricos. Parmênides, século 50 a.C., nascido na cidade grega de Eleia, no sul da Itália, foi o fundador da chamada escola da Trieleia. Parmênides foi o primeiro filósofo grego a fazer a distinção rigorosa entre o sensível e o intangível, né? Estimulava o confronto entre a experiência e a razão. Quando teve lá, né, o pessoal de Pitágoras tinha a ideia do número inteiros separar a raiz de 2, para eles foi um problema, né, para Pitágoras. Eles não acreditavam nisso, mas aqui o pessoal já acreditava, tinha um pensamento diferente dele. Então, não, vamos aproveitar isso e vamos tentar desenvolver. Aí eles tentaram pegar esses números, assim, não poderia ser medido, e colocar lá.
E a ideia que eles tiveram era que esses números poderiam, como se juntasse vários números pequenininhos e fosse juntando até infinito. Então, aí na matemática, aparece a ideia de infinito aí, com os elementos de famílias. Nossa, por favor. Zenon foi o discípulo, né? O Dionísio, ele também traz a mesma ideia. Esse aqui, ele já traz a primeira demonstração por absurdo. Por meio dele. Redução ao absurdo. A gente está saindo aí de algo material e iniciando uma abstração, né? O desenvolvimento da dedução, o desenvolvimento de axiomas, de regras, e fugindo da construção material, de simplesmente um círculo, um quadrado, com regra de espaço. Rodolfo, também foi aluno e colaborador de Platão, que se transformou numa alma matemática astrônomo no seu tempo. Rodolfo estabeleceu a teoria das proporções, que viria a ser tratada no livro 5, né, de elementos de Euclides. A grande contribuição dele foi o cálculo da exaustão. Já existia na época, mas ele meio que criou os princípios para fazer esse cálculo, né? Que foi mais futuramente usado aí no cálculo de integral. A ideia anterior era tentar descobrir a área de um círculo por diversos polígonos inscritos nesse círculo. Então, se ia multiplicando o número de lados desse polígono até se aproximar da área do círculo. Mas Eudóxio, ele consegue avançar isso a um outro patamar, né? Em linguagem moderna, né, ele traz a distinção. Ele fala que tem a proporção de A para B e C para D. Aí traz que N, A sendo dos números, né, inteiros, para essa relação. Se N é menor que AB, NB, né? Então, MC é menor que NB. Se MA é igual a NB, então MC é igual a ND. E se MA for maior que NB, então MC é maior que ND. Essa é uma ideia de proporção, né? Quando a gente tem multiplicação com números inteiros, né? Dentro de uma igualdade. A partir dessa ideia, ele conseguiu propor, por favor. Não. Ele conseguiu propor que a gente possa dividir sempre a metade em várias vezes. Eu divido um segmento a metade, depois eu divido esse segmento a outra metade, e assim sucessivamente a outra metade. E através desse método de exaustão, eu conseguia definir com uma precisão maior o cálculo de uma área. E isso ele não sabia, mas que seria a base posterior para o cálculo diferencial integral. Deu-se início a uma tentativa de calcular uma área pelo método de exaustão. Com proporções, né, de razão. Vamos dividir por 2, vamos dividir por 2, vamos dividir por 2. N vezes. E daí ele também traz a ideia do infinito, né? Que também não se existia. O que é infinito? Os gregos tratavam segmentos como algo que era possível traçar num papel limitado. Mas Eudóxio começa a trazer algo que não, a matemática pode ir além. Aristóteles foi o discípulo mais famoso de Platão, né? Tendo estudado e trabalhado em sua academia. Aristóteles foi um tutor, né, do Alexandre o Grande e teria sido um professor do futuro rei. A Grécia chegou no seu apogeu, né, com Alexandre o Grande. Mileto, aí veio Atenas. Só que Alexandre o Grande conquistou a Grécia, né? Só que engraçado, ele preservou a cultura, né?
a cultura grega, ele não destruiu, não impôs a cultura grega. Justamente por isso, porque ele apreciava a cultura grega, ele foi, Aristóteles foi tutor dele. Segundo Aristóteles, é o fundador, é fundamental para o conhecimento produzir um discurso capaz de explicá-lo, né, de acordo com certas regras. Analisou a noção do infinito e classificou de duas formas: o infinito atual e o infinito potencial. Analisou e esclareceu noções matemáticas fundamentais como axiomas, definição, hipótese e demonstração. Pode seguir. Portanto, né, esse período helênico foi um momento de grande importância na história da humanidade, deixou um legado duradouro nas áreas da ciência, filosofia, cultura e, em especial, a matemática, né, a geometria plana. Seus pensadores e obras continuam a inspirar gerações de estudiosos e contribuir para o desenvolvimento do conhecimento humano. E as referências.